Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas em todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O lucro dos bancos sobe em 2017 e Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander aumentam as margens em mais de 14%. Aliás, o lucro do Banco do Brasil do quarto trimestre do ano passado puxou o Ibovespa para cima, que registrou um novo recorde hoje. A Bolsa de São Paulo sobe há 7 dias seguidos. A confiança dos empresários da indústria permanece em alta no mês de fevereiro. A pesquisa revela otimismo com a economia. E a Gol anunciou que vai cobrar de passageiros que quiserem marcar o assento com muita antecedência. Para ficar livre da cobrança, assento marcado só em cima da hora. Mais uma medida na conta do consumidor. O cenário econômico está no ar. O lucro dos maiores bancos do país, que têm ações listadas aqui na Bolsa, voltou a subir no ano de 2017 e se recuperou de uma queda que havia acontecido no ano anterior, em 2016. A soma do lucro do Itaú, que lidera os ganhos do ano passado, do Bradesco, Banco do Brasil e Santander, foi bem superior a 2016 e só não ficou acima de 2015, quando a margem de lucro foi ainda maior. Nós temos umas telas para mostrar justamente isso aí, olha. Os bancos são todos esses, Itaú Unibanco, né? Banco do Brasil, Bradesco e Santander, são bancos que têm ações listadas aqui na Bolsa. Em 2017, teve um acréscimo de 14,6%, um lucro 14,6% maior do que em 2016. A soma disso é aquele valor ali, olha, 57 bilhões 630 milhões de reais. Vamos lá, na ordem, quem é que lucrou mais, a gente foi lá, exatamente é o Itaú quem lidera. Nós temos os números ali, objetivos ali. O Itaú, para você ter uma ideia, cresceu 10%, chegou a quase 24 bilhões de reais, puxado por redução de despesas. E o Bradesco, esse teve uma queda em relação ao ano anterior, mesmo assim foram pouco mais de 14 bilhões de reais. E essa queda foi impactada pelo aumento das provisões pelas perdas justamente da inadimplência, no caso do Bradesco. O Banco do Brasil subiu 11 bilhões, um aumento de 37% agora em 2017, se comparado a 2016, e foi puxada pelo aumento das receitas com tarifas bancárias, redução de gastos administrativos e também de provisões. E o Santander, que está ali embaixo, quase 8 bilhões de lucro no ano de 2017 aqui no Brasil, foi impulsionado sobretudo pelo aumento de receitas, que quer dizer, no caso de bancos, mais clientes, mais serviços vendidos aos clientes, ou seja, aumento da receita. No caso do Banco do Brasil, o resultado do quarto trimestre do ano passado levou as ações do Banco Público Federal a puxar o Ibovespa para cima. As ações do banco também foram uma das mais negociadas hoje aqui na B3 e chegaram a movimentar quase 500 bilhões de reais. Nós temos os números ali, olha, quase meio bilhão de reais. Banco do Brasil, no quarto trimestre de 2017, esse é o balanço do Banco do Brasil, foi de 3 bilhões 188 milhões de reais. 82,5% nesse quarto trimestre, superior ao quarto trimestre de 2016, o Banco do Brasil. Isso fez com que hoje essas ações do Banco do Brasil fossem negociadas em alta. Ações que foram uma das maiores aqui no Brasil, na Bolsa de Valores de São Paulo, uma das que puxaram o Ibovespa para cima. A gente está ali o valor da ação. Hoje o Banco do Brasil aqui, as ações ordinárias do Banco do Brasil subiram 3,11%, cotadas a R$ 42,40. Daqui a pouco a gente tem também as maiores altas. Teve Banco do Brasil, teve JBS, a gente traz aqui no informativo do mercado as maiores altas. Mas o Banco do Brasil chama atenção. Além de ter sido um dos bancos que mais lucraram no ano passado, esse balanço do quarto trimestre do ano passado, divulgado hoje, que fez com que as ações subissem bastante hoje. E o setor de turismo do Brasil fechou vagas de emprego no ano passado. Os dados foram apresentados hoje pela Confederação Nacional do Comércio. O repórter Maurício de Almeida conversa conosco no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite.
Olá, Piotr, boa noite. A Confederação Nacional do Comércio fez a seguinte conta. Pegou o total de pessoas que foram contratadas na área do turismo e comparou com o total de pessoas que foram demitidas. E as demissões superaram as contratações. Ao todo, 12.700 vagas foram fechadas no setor de turismo em todo o Brasil. Mas como pegamos situações específicas, como a do Rio de Janeiro, por exemplo, o problema foi ainda pior. No Rio de Janeiro, 19.628 vagas no setor de turismo foram fechadas. É bom lembrar que 2017 veio logo depois de 2016, quando aconteceram os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. E com isso o setor de turismo expandiu muito no ano de 2016. Ou seja, em 2017 tinham muitas pessoas trabalhando e a demanda não se manteve, por isso as demissões do Rio de Janeiro acabaram subindo. Aliás, a Confederação Nacional do Comércio diz que em várias regiões do país a demanda caiu por causa da crise. Ou seja, com menos dinheiro, com mais desemprego, na hora de fazer a economia, você deixa de pagar o quê? Educação, alimentação, saúde ou turismo, aquelas tão sonhadas férias. As férias são tão sonhadas, mas acabam não sendo essenciais. Então a pessoa deixa de lado as férias e com isso o setor de turismo acaba sofrendo impacto. A boa notícia foi que São Paulo liderou as contratações no país. Em São Paulo, onde você está, Piotr, as contratações subiram. Foram abertas 7.481 vagas. São Paulo, que tem um turismo forte de negócio e também está ampliando o turismo cultural cada vez mais. São Paulo competindo daqui a pouco quase igual para igual com o Rio no setor de turismo. Piotr. Muito obrigado, Maurício. É exatamente o turismo de negócios. Como o ano passado foi um ano de recuperação econômica, o turismo de negócios subiu e subiu na cidade de São Paulo. Mas vamos fazer só uma menção rápida sobre essa questão do turismo. O legado da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas do Rio de 2016 seria de aumentar o turismo de estrangeiros no Brasil. Há cidades no mundo, como por exemplo Paris, que tem mais turistas do que o Brasil todo. Eu não estou falando o país França, estou falando a cidade de Paris tem mais turistas do que no Brasil inteiro, turistas estrangeiros. Esse legado que era esperado justamente pela divulgação maior da imagem brasileira lá fora, uma Copa do Mundo é o maior evento esportivo e depois a Olimpíada, especialmente no Rio de Janeiro, mas enfim, você está falando de Brasil. Quando, por exemplo, não se consegue vender muito no mercado interno, as exportações brasileiras, porque o produto brasileiro é bom, consegue convencer o consumidor lá fora e sustentam boa parte das indústrias aqui. Quando o turismo brasileiro, de turismo doméstico, ou seja, de brasileiros viajando no país, acaba caindo por conta da crise, nós tivemos um começo de recuperação econômica no ano passado, isso poderia estar sendo sustentado pela entrada de turismo estrangeiro. Mas isso não está acontecendo, ou seja, aquele legado, esse legado da Copa do Mundo e das Olimpíadas para o turismo internacional parece que não está compensando, por exemplo, esse turismo doméstico. A gente tem muito pouco turismo, embora tenhamos coisas maravilhosas para mostrar. Sobretudo as questões ambientais, só a Amazônia e o Centro-Oeste brasileiro tem razões de sobra para atrair muita gente no mundo. E a empresa aérea Gol começou a cobrar uma taxa extra dos passageiros que escolherem o assento no momento da compra da passagem. A taxa extra só não será cobrada se o passageiro fizer essa marcação, comprar a passagem e fizer essa marcação a menos de 7 dias da viagem. Ou seja, aquela ideia de comprar com antecedência para comprar com bom preço, tudo bem, isso de alguma forma ainda existe. Mas você vai perder o benefício de marcar o assento lá na frente. Ou seja, lá atrás, quando você comprou com um mês de antecedência, 2, 3 meses, sobretudo para viagens internacionais, que é quando essa antecedência é normalmente executada pelo passageiro. Essa cobrança faz parte de uma série de mudanças estratégicas da Gol para segmentar o serviço de transporte aéreo, oferecendo mais ou menos opções para os passageiros de acordo com o seu perfil. Mas se ele quiser mais opções, o passageiro acaba pagando mais, ou seja, impondo custos adicionais de acordo com a preferência do passageiro. Ou seja, depois da bagagem, agora vai cobrar, inclusive, pela marcação de assento. E outras empresas aéreas, como a Latam, também já disseram que pretendem fazer isso, ou seja, cobrar uma marcação de passagem, de assento, quando a compra da passagem é feita com muita antecedência. Bom, está na conta do consumidor de novo, né? A empresa está fazendo reestruturação, mas vai para a conta do consumidor um custo adicional. E a confiança da indústria se manteve em alta na pesquisa da CNI, divulgada agora neste mês de fevereiro. Houve uma pequena oscilação negativa no índice em relação a janeiro,
mas na média a expectativa é otimista, está bem acima dos 50 pontos, que é exatamente o divisor dessa régua. Nós temos ali uma arte justamente sobre esse assunto. Em fevereiro chegou a 58,8 pontos. Em janeiro tinha sido um pouquinho maior, de 59 pontos, ou seja, uma queda de 0,2 ali, ou seja, uma pequena oscilação negativa. Mas a régua da CNI é o seguinte, até 50 pontos é pessimismo, acima de 50 pontos é otimismo, então nós estamos bem na fase do otimismo ali. Num outro comparativo, que é a última linha ali de fevereiro com 2016 e 2017, só para você ter uma ideia, houve um acréscimo de quase 6 pontos. Ou seja, a confiança ficou muito acima este fevereiro, se comparado a fevereiro do ano passado. Nós temos uma outra tela de confiança ali também? Temos... É exatamente essa, tá bom. Então nós temos... tá ali, a confiança industrial. Para você ter uma ideia, as grandes empresas são as que mais estão à frente, 60,4 pontos entre os grandes empresários de grandes empresas. Das médias, 58,3 e das pequenas 55,9, a média você viu ali, mas as grandes estão mais otimistas com relação à economia, as médias um pouquinho mesmo, mas todas elas bem acima dos 50 pontos, que é o divisor de águas ali entre pessimismo e otimismo. Quanto mais próximo do 100, maior o otimismo. E parte desse otimismo é a trajetória em queda dos juros básicos da economia e da inflação controlada. Aliás, amanhã o IBGE divulga o IPCA 15, que é a prévia da inflação de fevereiro. Se o índice de inflação neste mês permanecer baixo, aumenta as chances de o Comitê de Política Monetária reduzir a taxa Selic, que hoje está em 6,75% ao ano. Vamos rever como é que está a inflação atual, que no mês de janeiro veio abaixo das expectativas. Vamos lá, amanhã tem o IPCA 15, mas em janeiro de 2018, o mês todo, o IPCA foi de 0,29, bem abaixo de 0,44 que tinha sido em dezembro. Nos 12 meses, a inflação hoje acumulada em 12 meses é de 2,86%. A meta de inflação, o centro da meta é 4,5%. Está abaixo do piso da meta, que é 1,5 ponto para baixo, que seria de 3%. Então, nós estamos com uma inflação bem controlada e isso, evidentemente, aumenta o poder de compra do consumidor, aumenta a possibilidade de vendas maiores, por isso a gente está vendo, inclusive, boa parte das negociações com empresas aqui, uma delas a gente vai falar que foi uma das maiores altas hoje no Ibovespa também, que lidam justamente com o varejo, ou seja, com o consumidor. Essas empresas estão sendo vistas de forma muito positiva pelo investidor, porque vão aumentar seu lucro, porque vão vender mais, porque o consumidor está tendo um poder de compra maior. Com esse processo de recuperação da economia, a gente está vendo uma recuperação do poder de compra também importante. Aliás, tem um outro dado também que a gente tem que mostrar. Na inflação do mês passado, de janeiro, as baixas foram de energia elétrica e passagens aéreas. E as altas, os alimentos, no geral, e alimentação fora de casa. O IPCA 15, que vai ser divulgado amanhã pelo IBGE, é uma prévia da inflação, porque ele pega os primeiros 15 dias agora do mês corrente, de fevereiro, e os últimos 15 dias do mês anterior. Ou seja, pega um pouco do residual da inflação de janeiro e o começo agora de fevereiro. A inflação final a gente só tem no final do mês, no comecinho de março, mas isso já é uma prévia importante para saber se teremos uma inflação baixa. Essa inflação baixa está impactando, inclusive, aqui no mercado financeiro também. Nessa semana, o programa Um Olhar sobre o Mundo, conduzido pelo jornalista Moisés Rabinovich, aqui na TV Brasil, teve como convidado o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, entrevista da qual eu participei como convidado de Moisés. Um dos questionamentos que você revê agora é sobre uma preocupação da OMC acerca da inevitável mudança no emprego do futuro e como preparar as crianças hoje para o desafio de formar profissionais qualificados para este novo momento. Preocupações no Brasil e de todo o mundo. Acompanhe. Então, Roberto, me permita entrar na questão da educação e na preparação do mundo para o que a gente vai ter daqui a algum tempo. Um estudo da própria OMC mostra que hoje é impossível prever o que 2/3 das crianças que entram na escola primária, em que trabalho vão ter, qual vai ser o tipo de emprego dada a mudança do mercado de trabalho. A gente discute muito quais são os acordos comerciais, se o Mercosul, por exemplo, está ultrapassado, se precisa fazer alterações, mas isso de nada vai adiantar se a gente não tiver hoje mão de obra qualificada. O senhor fez menção à preocupação que o senhor tem com relação à educação brasileira e fez menção também à questão da China. Até outro dia nós perdíamos emprego para a China porque a mão de obra lá era muito barata. Isso até rendia um discurso ideológico aqui no Brasil. Só que tudo indica que a gente corre o risco muito sério de perder emprego para a China porque o trabalhador chinês vai estar mais preparado para esse novo emprego.
Esse é um risco real que o senhor está vendo para a questão brasileira especialmente? É um risco para todos, não é só para o Brasil, não é um risco para a China também, é um risco para todos. Esse é um problema estrutural que nós vamos viver, né? Já estamos começando a experimentar esses primeiros fenômenos, né? E isso vai acelerar cada vez mais. A realidade é que, nessa discussão no Brasil, por exemplo, a questão da importação, né? O comércio, as importações são muitas vezes apontadas como sendo problema, né? Estamos perdendo empregos porque estão entrando importações baratas, mas os nossos estudos mostram que em torno de 80% dos empregos que são perdidos no mercado de uma economia avançada ou complexa, como é a do Brasil, 80% desses empregos são perdidos para novas tecnologias, para métodos inovadores de administração, para inovações, não para importações ou para produto importado com competição estrangeira. E esse fenômeno ele não é bem entendido, eu acho, não só no Brasil, no mundo inteiro. E é um fenômeno que não vai desaparecer, pelo contrário, ele vai se intensificar. Nós estamos vendo a infância de uma revolução no mercado de trabalho que vai necessitar de uma preparação, não só da força de trabalho, dos alunos, dos estudantes. Como pai, uma vez saindo de uma palestra, um pai me perguntou, mas então qual a carreira que eu preparo meu filho? Eu não sei, porque a carreira que o filho dele gostaria de entrar ou que ele gostaria de ver o filho fazendo pode desaparecer em pouco tempo. E isso inclui coisas que impensáveis num determinado momento. Até médicos podem perder emprego, ou advogados, professores, sem dúvida, motoristas de caminhão, de táxi. Tudo isso está em xeque, né? Então, nós temos que estar, no fundo, preparados para duas coisas. A primeira é preparar melhor os nossos alunos para uma economia que vai ser uma economia de serviços, uma economia de alta tecnologia e muito menos uma economia de transformação, né? De produtos básicos, coisas desse tipo. Isso vai ficar um pouco para trás, ou pelo menos vai ocupar uma menor parte da força de trabalho. Esse é o primeiro desafio, é preparar essas pessoas. E o segundo, o Estado tem que estar preparado para amparar as pessoas que vão ficar para trás, porque vão ficar para trás. Vai ter um grupo da sociedade que não vai se encaixar nessa nova economia. Você perde um emprego, quando você tem 30 e poucos anos, 40 anos, ainda dá tempo de você se readaptar, de se formar em alguma área mais especializada e se preparar para um novo tipo de emprego. Você perde esse emprego com 50 e poucos anos, já é mais complicado, né? Então, a própria estrutura da Previdência Social vai ter que se adaptar para esse tipo de coisa, não só no Brasil, no mundo inteiro. Como exatamente, isso nós ainda não sabemos, mas temos que ficar atentos para todo esse fenômeno. E daqui a pouco os números do mercado financeiro, a gente teve um problema no tempo aí, vamos voltar de novo. Daqui a pouco os números do mercado financeiro com um novo recorde do Ibovespa e alta puxada pelo Banco do Brasil e Via Varejo, o conglomerado de dois gigantes do varejo, ou seja, Casas Bahia e Ponto Frio. Nós voltamos em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, vamos ao Ibovespa ali, olha, um novo recorde hoje, 86.686 pontos, alta de 0,74%. As maiores altas estão logo na sequência ali. Via Varejo, a gente está falando de Casas Bahia e Ponto Frio, Renner, B3 e Semig, essas maiores altas. Detalhe que a gente teve também a alta do Banco do Brasil, hoje extremamente importante também. E o dólar comercial, uma queda hoje de 0,42% a R$ 3,24. As startups estão ganhando cada vez mais espaço no cenário mundial. Aqui no Brasil, essas jovens empresas focadas em propor alternativas de grande inovação expandiram seu campo de atuação e hoje já estão até mesmo na administração pública. Uma parceria entre o governo do Estado de São Paulo e a Associação Brasileira de Startups abriu as portas para ideias e soluções inovadoras para os desafios do poder público, visando justamente a melhoria dos serviços ao cidadão. O convidado hoje é Bruno Freitas, responsável pela unidade de inovação da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. Bruno, bem-vindo, boa noite. Prazer. O que as startups estão fazendo no serviço público, esse que tem como foco o cidadão? Nós acreditamos muito que o governo pode participar dessa interação com
com a sociedade civil, com as startups, sendo uma plataforma justamente de demanda, uma plataforma de escala e de validação de modelos de negócio. Então a gente fez um PitGov, que é um modelo pioneiro de interação com as startups, apresentando demandas de secretarias e de outros órgãos públicos diretamente focado para soluções de startups. Então as startups vinham, conveniavam as suas soluções, na verdade entregavam as suas ofertas e através de um convênio, sem repasse de dinheiro público, ou seja, o governo não pagava por essas inovações, mas pelo desafio de poder trabalhar com o poder público, as startups vinham, trabalhavam em conjunto conosco e aí, através do resultado positivo disso, a gente tinha subterfúgio para poder fazer uma licitação, poder fazer algum tipo de acordo com elas no futuro. E eu fiquei sabendo, até o Rafael veio aqui, que é presidente da Associação Brasileira de Startups, e ele disse assim, olha, a gente tinha um problema para entrar nas grandes empresas. Porque a grande empresa chegava para um menino de 19 anos e dizia assim, ó, sua solução é boa, sua empresa é legal, mas eu preciso de 5 anos de experiência. Você precisa ter trabalhado para outros 4 clientes. Aí ele falou assim, mas como é que você vai pedir isso para um menino que tem 19 anos? E foi exatamente a Secretaria que fez a intermediação disso. Foi exatamente. Nós da Secretaria de Governo fizemos justamente a intermediação disso tudo e fizemos o acompanhamento e, na verdade, o aculturamento também das secretarias e dos órgãos públicos para com essa interação com a startup. Interessante, porque não dá para pedir certas coisas para uma empresa tão jovem assim, para a gente que está chegando no mercado agora, né? Sem dúvida. Inclusive, olhando essas demandas muito pontuais e muito específicas, que a gente brinca que tira o sono, né, do gestor público, a gente conseguiu fazer essa molecada de bermuda e chinelo, conseguir ter acesso a uma diretoria da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e fazer esse alinhamento. Foi muito proveitoso e nos deu resultados muito legais. Me conta como é que é o dia a dia desse ar fresco, renovador, porque o Brasil tem vários problemas, as pessoas se cansam de tocar no assunto, toda hora reclamam, eu posso entender, porque há vários problemas mesmo, Sim. Mas eu vejo essa molecada que chega aí, ele está querendo propor a solução, ele não quer discutir o problema, ele quer discutir a solução. Como é que é essa interação com essa molecada, com esse ar fresco dentro de repartições públicas? No momento que você prova que o resultado é propositivo e que de fato há resultados concretos que se podem construir, por exemplo, a gente teve um chatbot que entrou lá no PitGov que hoje corresponde de 15% a 20% de todos os agendamentos do Poupa Tempo são feitos através de uma solução que veio de 3 moleques que se apresentaram nesse programa que a gente fez e hoje representam uma grande parte dos atendimentos do Poupa Tempo, que tem 2 milhões de atendimentos por mês. Então a gente vê que através do resultado, da concretude desses mais resultados... fantásticas do serviço público. Sim, 99% de aprovação. Diz, claro. Exato. Então é maravilhoso isso pra gente. Então a gente pega uma joia do Estado, uma coisa que é muito boa pra gente, consegue melhorar esse serviço ao cidadão, uma coisa que a gente trabalha muito que é GovTech, que é a melhoria da máquina pública, ou CivTech, que é a tecnologia que melhora a vida do cidadão. E a gente fazendo essa convergência desses dois setores, a gente consegue de fato promover resultados concretos que venham a validar justamente qualquer tipo de inovação. O decreto agora federal que saiu, 9263, que dá umas estipulações novas também da própria lei da inovação, da maneira como se trabalha com risco tecnológico em âmbito federal. A gente aqui em São Paulo, em novembro, tinha um entendimento de risco tecnológico especial nosso. Então a gente consegue hoje interagir muito com esse setor de inovação, também melhorando muito a máquina pública e tentando traduzir um pouco desse cenário que hoje é muito dinâmico para um setor que não é tão dinâmico, mas que merece ser. Nós temos um tempo rápido aqui, me diga, mas tem um exemplo só para a gente trazer para o nosso espectador de uma coisa que funcionava e chegou um menino desse e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de outro jeito. Tem uma coisa muito clara, assim, palpável? A gente hoje tem, por exemplo, um sistema de comunicação dentro do Centro Paula Souza, com mais de 9 ETECs, que testaram, na verdade, a aderência dos pais e dos alunos junto com os professores, através de uma troca de mensagens de SMS num aplicativo. Isso teve uma melhoria de 65% dos pais participando da vida acadêmica dessas crianças. As crianças conseguiram compartilhar mais seus entendimentos junto com os pais e a gente melhorou, se não me engano, em 80% o nível de aderência dos pais em encontros, em coisas do tipo. Então a gente começa a trabalhar justamente nesse quesito. Então são 2 problemas resolvidos aí. O serviço ficou mais eficiente e eu consegui ter os pais se dedicando mais à educação dos filhos. Exatamente. Logo a gente tem uma educação melhor para as crianças. Puxa vida, isso é extremamente interessante. É ar fresco mesmo. Exatamente. É como a gente quer trabalhar a inovação governamental. Bruno, a gente vai voltar a falar desse assunto. Tá ótimo. O espaço está aberto para a gente falar de inovação. Por favor. E essa entrada de ar fresco na administração pública. Obrigado pela gentileza. Conte comigo. Aí. Muito obrigado pelo convite. Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite e até amanhã. Foi.